com sorvete, né, Jéssica? Faz sentido. E é isso daí, a mulherzinha falou em inglês, this call is now being recorded, essa chamada está sendo gravada. Seja bem-vindo, você que está assistindo aí pelo YouTube, senhor preguiçoso que nunca vem para aula ao vivo. Hoje é dia 16 de novembro, segunda-feira, e essa é a aula de História. O Alan está perguntando, professor, me ensina a fazer essa última atividade aí, não estou participando das aulas, tá foda. Bom, Alan, antigamente tinha o plantão de dúvidas, né, cara? Você lembra que eu entrava e ficava disponível só para tirar dúvida e tal? Depois que começou o segundo semestre, eles tiraram essa parada aí. Mas faz o seguinte, nos 10 últimos minutos de aula, assim que eu encerrar o conteúdo, geralmente sobram 10 minutos, a gente tira qualquer dúvida que você tiver dessa atividade, bota fé? Me lembra isso daí no finalzinho da aula que eu te ajudo sem perrecos. Galerinha que está assistindo pelo YouTube, eu estava conversando com a galera do ao vivo agora há pouco, dá uma lida no material que está disponível na sala de aula, não só da minha disciplina, em todas as disciplinas, sobre a semana temática da Semana de Consciência Negra, o mês da Consciência Negra. Vai ter uma mostra cultural onde você pode participar, mandando aí as suas produções artísticas, pode ser vídeo, montagem de foto, pode ser desenho, qualquer coisa, vai ter o regulamento direitinho, já está postado. E os prêmios estão bem legais, os 3 primeiros colocados em primeiro lugar ganha uma caixinha da JBL, essa parada é cara. Em segundo lugar, ganha uma bola de futebol original. E em terceiro lugar, ganha um mouse e um mousepad originais também, profissionais, beleza? Então participa, dá uma lida aí no regulamento que está postado na minha sala de aula e participa, beleza? Vai ter essa semana toda a atividade. Além disso, desses prêmios, só de participar você ganha meio ponto em todas as disciplinas de nota extra. Então, participem. A Maria está perguntando, Jardim Alto gasta mais do que eu, já recarreguei, não sei o quê, estou falando de jogo. O Alan está dizendo, está fazendo live no YouTube também, é? Pois é, Alan, era para ser live, né? Poderia ser legal. Só que eu prefiro gravar a aula aqui pelo próprio Google Meet e depois postar lá no Google, no YouTube, né? Aí, como tem uma galera que assiste depois, é sempre bom repetir os avisos, não é? Estou te falando que eu vou ficar famoso sendo youtuber. Tudo bom, Bianca? Boa tarde, seja bem-vinda. Queridinhos, eu vou testar a apresentação e se você tiver com algum problema de enxergar o que eu estiver apresentando, você me avisa aí no chat, pelo amor de Cristo, hein? Se tiver algum problema de olhar aí, se você não estiver enxergando por qualquer motivo o material, avisem-me. Deixa eu abrir o material de hoje. Aulas à distância do terceiro bimestre, aula número 9. Pois bem, aqui está. Alguém aí se recorda do que a gente estava estudando na semana passada ou estava todo mundo dormindo? Hoje vamos falar mal de quem, Eu né, acho que o Jéssica? senhor estava falando da Dilma, né? Muito bem, Maria, exatamente isso. A gente estava falando mal da Dilma. Na sexta-feira passada, então, nós ficamos 50 minutos falando mal da presidenta Dilma, né? Presidenta, como o pessoal gosta de assassinar o português. E hoje é dia de falar mal do nosso querido, do nosso amado Jair, o Jair Messias Bolsonaro. É dia de falar mal dele. E eu gosto de chamar, isso aí ainda não está no livro de vocês, mas eu gosto de chamar esse período que começou em 2018 de a ascensão conservadora. E a gente vai estudar o porquê disso na aula de hoje. Beleza? É muito importante, principalmente sobre a história política do Brasil. E tem uma coisa que vocês precisam ficar atentos aí sobre. Se vocês ouvirem umas tosses de vez em quando, é porque eu estou cuidando da minha esposa que pegou Covid, beleza? Aí de vez em quando vocês vão ouvir umas tosses aí. Mas não liguem, não, ignorem. O conteúdo falar mal de todos os presidentes do Brasil. Pois é, Alan, o conteúdo do terceiro bimestre é falar mal de todos os presidentes, desde o fim da ditadura até hoje. Hoje é a última aula. Então é o seguinte. Como eu estou falando, hoje é a última aula falando de presidente, a gente vai chegar aí no Bolsonaro. Na sexta-feira agora é feriado, e na semana que vem vai ser a última aula do terceiro bimestre. A gente vai começar oficialmente o quarto bimestre depois do dia 26 de novembro. Então vocês fiquem atentos, porque o nosso bimestre está acabando, eu vou fechar as notas muito em breves. Pois é, Jéssica, Ave Maria, né? O bimestre durou um mês só, o terceiro bimestre. Eu vou fechar as notas já na semana que vem de vocês, então façam as atividades que estiverem faltando aí, não deixem isso acumular, porque a avaliação é sobre as atividades, beleza? Se você não fez nenhuma, sua notinha vai ser zerinho, beleza? Então fiquem atentos nessa parada. E aí é o seguinte, sobre as datas. Acaba dia 26 o terceiro bimestre, exatamente, Alan, dia 26 de novembro acaba o nosso terceiro bimestre. E aí eu vou fechar as notas de vocês, a gente vai começar a conteúdo novo a partir da semana seguinte, depois do dia 26.
Beleza? Então, eu vou passar uma aulinha de revisão aí para a galera que perdeu o conteúdo e tal, né? Para você tirar o atraso das aulas. E a gente começa o conteúdo do quarto bimestre, que é o mundo no século XXI. Então, a gente vai parar de falar do Brasil e vamos voltar a falar do mundo depois da Guerra Fria. Beleza? Um conteúdo muito legal. Vamos falar mal do Trump, vamos falar mal do presidente da França, o Macron, vamos falar do Gaddafi, que é os caras lá do Oriente Médio, né? Que matou um monte de gente. Vamos falar do Estado Islâmico cortando cabeças. Vai ser um conteúdo muito legal. De qualquer forma, já fiquem atentos, porque hoje é a nossa última aula com conteúdo novo do terceiro bimestre. Beleza? Então, partiu xingar o Bolsonaro? Vamos embora? A gente está xingando todos eles mesmo, né? Desde o Sarney, vamos continuar. Pois bem, vamos revisar então o que a gente estudou na segunda-feira, beleza? Na aula passada, a gente viu que o governo da Dilma, então, era herdeiro da era do PT, né? A era PT durou aí 14 anos, foi de 2002 até 2016, mais ou menos a sua idade, né? Imagina isso, o tempo que você tem de vida é o tempo que o PT governou esse país. Tá ligado disso? Tipo, é muito tempo, mano. A última atividade desse terceiro bimestre vai ser aquela que você passou, a última. Não, Alan, acho que a última vai ser a dessa semana. Eu vou postar uma atividade essa semana, e aí semana que vem, como vai ser revisão e tal, eu não devo passar atividade nova, beleza? Então a última do terceiro bimestre vai ser a dessa semana. Eu devo postar aí na quarta-feira. Tranquilo? Bom, continuando a revisão. Nós vimos que a Dilma buscava manter essa imagem, então, de liderança técnica, profissional e tudo mais, porque ela era ministra de Minas e Energia durante o governo do Lula, né? Então, ela queria parecer a grande gerente, aquela mulher que não fala muito bonito, mas faz o que tem que ser feito, né? Aquela mulher bruta e eficiente, sabe como é que é? A Dilma tentava manter essa aparência, mas ela tinha uma fala confusa. Se você procurar aí no YouTube Dilma discurso, você vai ver um monte de coisa hilária. Tem ela falando da mulher sapiens, tem ela saudando a mandioca, tem ela falando aí da bola de futebol feita de mato, né, feita de folhas, que eu não lembro quem tinha feito lá. Aí ela falou, quando a gente vê uma bola dessa, a gente vê o Brasil, não sei o que. Ela tinha umas coisas nada a ver, assim, né? A Dilma tinha uns discursos bizarros. Então, ela nem sempre conseguia manter essa imagem de competência que ela buscava passar, né? Ela era toda chapada, o Alan tá dizendo aí. Com X ainda, chapada. Pois bem, então, ela não tinha essa capacidade de articular, né, as suas falas, os seus posicionamentos, e principalmente essa situação ficava agravada por causa de toda a turbulência política durante o segundo mandato dela. 2013, como eu falei para vocês, foi um tempo muito turbulento, foi um ano de bagunça, e você deve se lembrar o motivo. O que causou toda a bagunça em 2013? Foi só um anúncio. A FIFA, boa tarde, Natanael, seja bem-vindo. A FIFA mandou um aviso para o Brasil, fez o sorteio lá e disse: a Copa do Mundo de 2014 vai acontecer no Brasil. E aqui no Brasil a gente não tinha escola, quer dizer, não tem ainda, né? Às vezes nossa escola não tem nada do que a gente precisa, né? O hospital estava lá com a fila enorme de um monte de gente morrendo sem tratamento. E a segurança, né? A polícia corrupta matando a galera, isso quando tinha polícia, que às vezes nem tinha, né? E aí o povo brasileiro ficou assim, cara, então a gente vai ter Copa do Mundo nesse país, sendo que a gente não tem nem escola e hospital. Não, eu não quero um estádio caríssimo padrão FIFA. Eu quero uma escola padrão FIFA. E aí essas pessoas começaram a ir para a rua, né? Virou manifestações no Brasil inteiro e esse tempo ficou conhecido como as Jornadas de Junho. E essas manifestações seriam iguais a qualquer outra se não tivesse um pequeno detalhe. Elas todas tinham uma voz em comum. Elas eram contrárias ao governo federal. Ou seja, todas essas manifestações que aconteceram em todos os estados brasileiros ao mesmo tempo, eu não sei se você já ouviu falar disso, imagina todos os estados, são 26 estados ou 23. Ixi Maria, professor de geografia, socorro. Então, em todos os 23 ou 26, não sei agora, os estados brasileiros, ao mesmo tempo aconteciam essas manifestações. Beleza? E aí era gigantesco o negócio, começava pacífico, mas tinha violência, tinha parada do Black Bloc lá e tal. E tudo isso balançava o governo da Dilma e desestabilizava a parada, chegando ao ponto de os parlamentares começarem a articular entre si a saída da Dilma. Falar, não, a gente vai ter que tirar essa presidente aí para que essas pessoas saiam da rua, senão daqui a pouco eles vão começar a matar político e a gente está ferrado. Você sabe que político só funciona desse jeito, né? Se o povo ficar indo para a rua ameaçando matar eles, eles trabalham direito. Vocês sabiam disso? É por isso que existe manifestação, inclusive. Para colocar o medo de Deus, o temor a Deus, de volta no coração dos nossos políticos. É por isso que a gente faz manifestação. Beleza? Se você não sabia, agora você aprendeu. A gente se manifesta na rua para deixar o político com medo, porque políticos com medo trabalham direito.
E aí o resultado é que, em 2016, os congressistas, os nossos deputados e senadores, se reuniram e votaram lá pelo processo de impeachment da Dilma Rousseff. Quando o presidente sai, vocês sabem, quem entra no lugar dele é o vice-presidente. Acontece que o vice-presidente da Dilma era um cara que ninguém gostava, mano. Ele era a figura menos popular de toda a política brasileira nos últimos 20 anos. O nome desse cara era Michel Temer. E a gente costuma dizer que o tempo em que o Temer esteve no poder foi um período de vácuo de poder. Ou seja, era como se nós não tivéssemos um presidente. Beleza? Então, com a saída da Dilma, o vice dela assumiu o cargo. E mesmo os próprios eleitores da esquerda, porque hoje em dia você vota no presidente e também no vice, né? Você vota lá, vamos dizer, eleição para presidente. Quando você aperta o número do Bolsonaro, aparece a fotozinha do Bolsonaro lá na urna, e embaixo da foto dele aparecia a foto do Mourão, né? O vice. Então você votava nesse cara. A culpa dele ter virado presidente é de quem votou na Dilma, tá entendendo? Quem votou na Dilma, votou no Temer. Só que mesmo a galera que votou nele, mesmo a galera de esquerda, não gostava dele, não aprovava o cara, e a popularidade dele era lá no chão. Se não gostaram dele, então por que elegeram ele? Pois é porque era meio que uma venda casada. Você comprava a Dilma e ganhava o Temer de brinde. Tá entendendo? A Dilma escolheu o Temer para fazer acordos com o partido dele, que é o PMDB, um partido muito grande, né? Porque aí ela ia ser a presidente, todos os amiguinhos do Temer lá no Senado, né, nos deputados e tudo mais, iam apoiar ela porque o Temer era o vice. Entendeu como é que é? Então, a política ela envolve comprar pessoas. A Dilma escolheu esse cara para ser o vice, porque desse jeito ela tentava comprar a amizade dos deputados e senadores. Tá entendendo? A gente vai estudar que o Bolsonaro não fez isso e se lascou, né? Bolsonaro não colocou muitos aliados lá e hoje os deputados não apoiam ele. E aí o cara ficou isolado. A gente vai chegar nisso daí, beleza? Então a Dilma não era cabaça desse jeito, ela era um pouco mais esperta, chamou o Temer como vice para tentar conseguir o apoio do partido dele. Só que a galera acabou elegendo esse cara sem gostar dele. Ele tinha uma popularidade lá embaixo, a galera queria mesmo, era a Dilma. Tá entendendo? Deixa eu desligar esse telefone aqui. Alô? Oi, dona Socorro, eu tô no meio de uma aula ao vivo, eu posso te retornar daqui uma horinha? Não, ela tá tomando banho agora. Tá bom, eu peço pra te retornar, obrigado. Sabe como é que é? Parente doente a gente tem que atender, é assim mesmo. Enfim, continuando. Então o governo do Temer era um vácuo de poder. Aliás, querida, a sua mãe vai te ligar daqui a pouquinho, fica atento no seu celular. O governo do Temer era essencialmente um vácuo de poder. Ninguém gostava desse cara e as medidas que ele tomava eram impopulares. Por quê? O Brasil estava meio que passando por uma crise. A gente estava por toda aquela manifestação que tirou a Dilma e aquele caos social todo. O Temer ia precisar lidar com isso. Então, era natural que qualquer pessoa que virasse presidente ia virar um vilão da história, porque ele assumia a presidência no meio da bagunça que estava o Brasil. Tá entendendo? E aí, claro, nesse vácuo de poder, nessa ausência de uma figura forte ali como presidente, os liberais e conservadores, que é a galera que a gente chama de a direita, né? Eles se organizavam nos ambientes virtuais. Eu falei para vocês que lá em 2010, né, na segunda eleição da Dilma, aconteceu uma coisa incrível, inédita, né? Na primeira eleição da Dilma, aliás, uma coisa inédita que antes não existia, que eram os memes da internet, né? Quem ganhou a eleição não foi exatamente a Dilma, foram os memes que zoavam todos os adversários dela, como José Serra com a bolinha de papel na cabeça, lembra disso? Então, essa coisa virtual da internet só aumentava. E na época ainda não tinha censura. Hoje em dia, se você falar bobagem no Facebook, o Facebook vai lá e te exclui, né? Você toma um ban, toma uma coisa assim, né? No Twitter é a mesma coisa. Se você falar cagada lá no Twitter, você vai ser excluído, né? Essas paradas hoje em dia elas são censuradas, beleza? Só que lá em 2010, 2016, né? Nessa época aí que a gente está estudando, não tinha essa censura. E aí grupos de WhatsApp começaram a surgir. Eu já tomei ban no Face, já tá falando, eita, rapaz, fez piadinha de mau gosto lá, né? Então, vocês estão vendo aí um print, né, de um grupo de WhatsApp chamado Direitas Já. É um grupo de pessoas, todas com um pensamento político parecido, né, de direita, que se organizavam falando ali mal de petista, organizando manifestação e tal. Perdi minha conta do Facebook, tinha gastado R$ 210. Putz, do Free Fire, no Facebook não, Free Fire. Pois é, Jardiel, pois é. Enfim, então essas pessoas usavam esse ambiente virtual para organizar manifestações, né, para pressionar os políticos, usavam essas coisas para bolar estratégias políticas. Por exemplo, vai ter um evento político assim, assim, vamos fazer uma manifestação lá no dia e tal, de surpresa, e os políticos não estavam esperando por isso, porque eles não faziam parte do grupo do WhatsApp.
Era uma parada meio, tá entendendo? Extraoficial. E isso tem um estudioso chamado Olavo de Carvalho que ele diz o seguinte: as redes sociais fizeram mais pela democracia do que Rousseau. O que o Olavo de Carvalho está querendo dizer com isso? Que por meio das redes sociais, com Facebook, com Twitter, com WhatsApp, você consegue organizar grupos políticos que podem livremente arquitetar ali manifestações, produção de livros, de materiais, de propagandas que sem a rede social isso não seria possível. Tá entendendo? Então vamos dizer que você deteste o Bolsonaro, beleza? Você vai ter muito trabalho andando na rua, entregando folheto. Ei, venha para minha manifestação, a gente vai xingar o Bolsonaro lá na Praça dos Três Poderes, vamos fazer uma manifestação levantando as bandeiras. Vai ser muito difícil juntar gente assim. Ao invés disso, você pode criar um evento no Facebook e pedir para seus amigos compartilharem. Daqui a pouco vai ter gente entrando no seu evento e ele vai crescendo, viralizando. Tá entendendo? Então é isso que o Olavo quis dizer, o Olavo de Carvalho quis dizer, que as redes sociais, elas democratizaram o acesso à política. Qualquer pessoa pode participar da organização de um evento político, basta entrar no grupo do certo do Facebook. Tá entendendo? E isso é maravilhoso. Foi essa liberdade que derrubou a Dilma. E a gente vai estudar que foi essa liberdade que os conservadores e liberais usaram para eleger o Bolsonaro. Pois bem, como é que foi o governo do Michel Temer, afinal de contas? Como é que foi o governo do Brasil de 2016 até 2018, depois que a gente tirou a Dilma? Bom, o Michel ele tinha uma difícil tarefa, governar o Brasil depois de não ter mais frutos do Plano Real. Lembra que Fernando Henrique tinha criado o Plano Real para resolver o problema da inflação? Pois é, esses problemas estavam voltando, mano. A gente tinha inflação subindo no Brasil, tinha problemas de desemprego acontecendo e o Brasil não estava indo muito bem. Então, ele disse o seguinte: a gente vai ter que fazer reformas. E aí o povo brasileiro, claro, ficou puto. Peraí, Michel Temer, como assim reforma? Aí ele falou, não, a gente vai reformar a aposentadoria. E aí o povo dizia, os velhos nunca mais vão poder se aposentar, esse cara é maluco, o presidente é do mal. Aí, não, vou fazer uma reforma trabalhista, né? Vamos aumentar o tempo de trabalho para as pessoas trabalharem mais, para ajudar mais tempo a reerguer a economia do Brasil. E aí o povo dizia, ele quer que a gente trabalhe que nem escravo, sem descansar nunca mais, sem nunca se aposentar e tudo mais. O problema é o seguinte, o Michel Temer ele precisava fazer essas reformas porque ele não tinha outra opção. Se essas paradas não acontecessem, a nossa economia ia entrar em colapso igual a Grécia. A Grécia declarou falência em 2014. Tá entendendo? Então, se não fizesse alguma coisa, a parada ia cair. E essa alguma coisa ia ser difícil de ser feita. O exemplo mais próximo de vocês que o Michel Temer fez e que até hoje afeta a vida de vocês aí diretamente é a reforma do ensino médio. O Michel Temer falou, bom, as pessoas que estão no ensino médio, os meninos que estão lá na escola estudando ensino médio, eles saem do ensino médio, acabam o terceiro ano estudando matemática, física, química, essas matérias que eles não vão usar para nada. Sendo que, ao invés disso, eles poderiam aprender como ser eletricista, encanador, né? Aprender um curso profissionalizante, uma educação técnica. Então, Michel Temer disse, a gente vai fazer uma reforma do ensino médio, onde, se o aluno quiser, ele pode fazer o ensino médio ao mesmo tempo em que faz o ensino técnico. E aí ele vai acabar o ensino médio sendo técnico em informática, por exemplo, ou técnico eletricista, ou técnico em mecânica de automóveis, porque aí ele acaba o ensino médio e já tem um emprego. Tá entendendo? A galera que não gostava do Temer falou lá o seguinte, fazia manifestação e dizia o seguinte, esse cara quer que as crianças trabalhem, ele quer tirar ciências, tirar filosofia para ensinar os meninos a serem encanadores. Mas percebe que uma pessoa que sai do ensino médio com um ensino técnico que seja, ele vai ter como ganhar dinheiro rápido? Com 18 anos ele já tem um jeito de ganhar dinheiro? Não vai ser o melhor emprego do mundo, mas vai ser um primeiro emprego? Essa era a ideia que o Michel Temer tinha pensando na economia. Isso ia... Boa tarde, Bianca. A Bianca saiu. Isso poderia atrapalhar o estudo das pessoas no ensino médio? Poderia, porque você vai tirar aulas importantes como de sociologia ou filosofia, por exemplo, né, que agora são opcionais. Mas, ao mesmo tempo, você oferece outras coisas que a pessoa pode escolher para conseguir um bom emprego. Então, você vai ter pessoas que acharam essa reforma boa e pessoas que acharam essa reforma ruim. Mais uma vez, depende muito da sua opinião. Belezinha? Essas reformas, então, não eram populares, as pessoas não gostavam muito dele, só que, no fim das contas, o saldo era muito positivo, porque, como eu falei para vocês, o partido do Michel Temer, o PMDB, ele tinha amigos em todo lugar, porque é um partido muito corrupto, ele compra e vende muita gente, dá dinheiro para a galera ali escondido e tal. Então, todo político no Brasil tem o rabo preso com o PMDB, que é o partido do Michel Temer.
Então, a natureza das reformas que o Temer precisava fazer era difícil. E aí, se os deputados e senadores não apoiassem ele não ia conseguir fazer essas reformas. Só que, como ele era amigo de todo mundo, os deputados não atrapalharam ele, e aí ele conseguiu fazer a reforma trabalhista, funcionou. A reforma da Previdência, da aposentadoria, né, acabou passando, a reforma do ensino médio também. E o resultado, vocês estão vendo aí nesse gráfico. Em 2014, quando a Dilma foi eleita de novo, o nosso PIB, que é o nosso crescimento da economia, estava caindo. Está vendo que ele está abaixo de zero ali? A gente chegou até menos 3,8 em 2015. Então, a nossa economia ela estava encolhendo com o governo da Dilma. E aí, com essas reformas que o Michel Temer fez, apesar de ele ser odiado, o resultado é que a inflação foi reduzida de 9% para 2% ao ano, e a taxa de juros também caiu. Então, o PIB começou a crescer. Você está vendo ali, ó, 2016, menos 3,5%. Em 2017, a nossa economia cresceu 1,5%. É pouquinha coisa, mas já não é zero. Tá entendendo? Então, a gente pode dizer que o governo do presidente Temer era corrupto? Sim. O governo do presidente Temer foi o governo de um partido extremamente corrupto, que é o PMDB. Mas, ao mesmo tempo, foi um governo que deixou um saldo positivo no Brasil? Também, sim. Durante esses 2 anos, boas coisas foram feitas pela economia e o Brasil conseguiu se recuperar um pouquinho da tragédia que era a presidente Dilma Rousseff. Beleza? Então, a presidente Dilma, quando saiu, deixou a economia encolhendo 3,5% ao ano, e o Michel Temer, depois de 2 anos aí de governo, voltou a fazer a economia crescer pelo menos 1% ao ano, é melhor do que nada. Tá entendendo? Então, por ser um partido aí muito fisiologista, o Temer tinha esse grande apoio do Congresso. Essa figurinha que eu coloquei aí embaixo. É dando que se recebe. O Temer oferecia ali uns carguinhos e essas coisinhas políticas corruptas para os deputados, e os deputados ajudavam ele. A melhor economia foi em 2010? Exatamente. Em 2010, a nossa economia estava crescendo 7,5%, Jéssica. 2010 foi durante o governo do Lula, né? A Dilma foi eleita pela primeira vez em 2010. Então, quando ela entrou, nossa economia estava crescendo 7,5%. A gente estava com um resultado muito bom na economia. Beleza? A cada anozinho aí você vai ver a oscilação e o ideal é que a economia esteja crescendo, né? Quer dizer que as pessoas estão produzindo, estão trabalhando, gerando riqueza, né? Essa coisa toda. Beleza? A economia ela sempre tem que crescer para a gente melhorar de vida. Beleza? Pois bem, e aí chegaram as eleições de 2018. O Temer governou 2017, governou 2018 inteiro, fazendo essas reformas que a gente falou. Enquanto isso, os conservadores e liberais criavam seus grupos de WhatsApp, seus grupos de Facebook, se organizavam. E se 2014 tinha feito família brigar, porque era a eleição entre Dilma e Aécio Neves, né? A galera brigou muito em 2014. Mano, em 2018 agora a parada foi extrema. 2018 foi a eleição mais polarizada que nós tivemos em toda a história da República. Em 130 anos de República, essa eleição de 2018 foi a mais violenta. Violenta em sentido de debate de ideias, foi a mais intensa. Beleza? Agora as ideologias eram claras, as pessoas não precisavam mais se esconder, porque não era mais feio ser chamado de reacionário. Falar, o fulano é muito reacionário, ele é de direita. E as pessoas de direita falavam, sou mesmo, eu sou conservador, eu apoio o Bolsonaro e eu acho que militar é coisa boa, porque militar pega a arma, vai lá e faz o que tem que ser feito. Tá entendendo? Existiam pessoas, então, que não tinham mais vergonha de dizer isso, de assumir isso. Sendo que antes, 10 anos antes, lá em 2010, por exemplo, isso era impossível. Você ser chamado de reacionário era a mesma coisa de dizerem que você era o Hitler. Tá entendendo? Então, essas pessoas começaram a sair do armário, começaram a mostrar para o mundo, olha, a gente não é o Hitler, a gente não é mau, a gente só pensa diferente. A gente não quer uma revolução socialista, a gente quer uma coisa que tenha aí a igreja evangélica envolvida, que tenha o pastor, que tenha Deus, que tenha a coisa certa sendo feita, que tá entendendo esse discurso religioso todo que o Bolsonaro tem, Deus acima de tudo, aquela coisa toda, tá entendendo? Ser conservador, então, parou de ser uma coisa feia. E é por isso que eu chamo esse período de a ascensão ou a subida dos conservadores. Beleza? Pela primeira vez desde Fernando Collor, lá em 1989, ou seja, 30 anos atrás, pela primeira vez a gente tinha candidatos que eram conservadores. Vocês estão vendo as fotos dos 8 candidatos a presidente, esses 8 caras aí queriam ser os nossos presidentes em 2018. Eu não me lembro o nome de todos eles, esse primeiro da esquerda aí, eu não me lembro exatamente o nome dele, mas ele é centro-direita, ele é liberal conservador, que a gente chama, né, liberal conservativo.
Do ladinho dele a gente tem a Marina Silva, que é socialista, né, representante aí do Partido Verde, beleza? Socialismo ecológico, né, aquela coisa toda. Do lado dela, a gente tem o Guilherme Boulos, que é o cara do PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, que é um partido socialista, beleza? Do lado dele nós temos o Henrique Meirelles, que era o ministro da Fazenda do governo Dilma, beleza? Então era um cara aí com tendência socialista, de centro-esquerda. Ali embaixo a gente tem esse da sobrancelha grossa aí à esquerda, no meu mouse está passando em cima dele aí, não sei se você está conseguindo enxergar. Esse cara se chamava Cabo Daciolo. Cabo Daciolo era conservador violento. Ele levava a Bíblia para o debate e falava: Deus está nos abençoando, glória a Deus. Ele falava desse jeito no meio do debate presidencial. Mano, na época do Lula isso era impensável. As pessoas iam olhar para esse cara e iam falar: que isso? A gente vai virar uma ditadura religiosa agora? Nada a ver. Então, em 2018, essa visão começou a ser aceita de novo. Esse cara era tão conservador que ele falava: sou religioso mesmo, e trouxe a Bíblia para o debate. Tá entendendo como esse cara foi ousado? Cabo Daciolo, então, ele teve bem pouquinhos votos, mas o cara era assumidamente conservador. E isso é muito legal, porque desde o Fernando Collor em 89 que a gente não tinha uma figura assim. Tá entendendo? Depois a gente tem o Geraldo Alckmin, que é o PSDB, é o cara clássico de centro-esquerda, né? Que era o partido, vamos dizer, oposto do Lula desde sempre. Depois a gente tem o Ciro Gomes, o palhaço mais socialista do Brasil. Esse cara é provavelmente o candidato que eu mais detesto de toda essa lista aí, porque o cara é comunista e não assume, beleza? O cara é super socialista e tal, mas não assume isso. E por último aí, a gente tem o cara que vocês conhecem, tá ok? O presidente Bolsonaro, não é isso? Então, de toda essa lista aí, desses 8 candidatos, a gente tinha 2 caras que eram assumidamente socialistas de verdade e 2 caras que eram conservadores, uma palavra que era xingamento no Brasil durante 30 anos. E aí esses caras chegaram e falaram: imita de novo, professor, a Jéssica tá querendo aí. Bolsonaro chegava lá no debate, falava: somos conservadores sim, tá ok? Deus acima de tudo. Não, como é que é? Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Ele chegava falando desse jeito e os evangélicos no Brasil ficavam uma loucura. Diziam: finalmente a gente pode votar em um cara com quem o meu pastor concorda. Você está entendendo? Durante 30 anos, essas pessoas que acreditavam em Deus desse jeito, essa galera religiosa e tal, não tinham um presidente religioso em quem votar. Tá entendendo? Igualzinho, né? O Jorge tá falando: obrigado, cara, eu consigo imitar o cara. Olha aí, que legal. Que bosta. Enfim, então, no fim das contas, a população ela se organizava por meio de redes sociais, igual eu falei, né? E essa guerrilha virtual, ela começou a acontecer de forma feroz. No Twitter, você tinha assassinatos de reputação acontecendo o tempo inteiro. A cultura do cancelamento começou nessa época, né? As pessoas começavam a investigar o passado das outras e dizia: olha lá, o Bolsonaro dizia que era a favor da ditadura militar, aí tinha um vídeo do Bolsonaro 20 anos atrás falando que a ditadura era boa. E aí o pessoal começava a investigar as coisas e jogava no ventilador lá no Twitter. Começaram a tentar assassinar a reputação das pessoas pela internet. Essa coisa que a gente vê até hoje aí, por exemplo, o Whindersson Nunes e a Luísa Sonza. Sabe essa galera aí que rola uma treta e aí o povo começa a cancelar, igual estão cancelando a Luísa Sonza agora, dizendo que ela era traidora e não sei o quê, que ela chifrou o Whindersson, essa história toda, né? A galera começa a cancelar ela, ou seja, começa a denunciar ela, falar mal dela em massa, até que ela pare de fazer sucesso. Isso aí foi usado politicamente em 2018. O Haddad estava na eleição, não é? Pois é, Alan, ele não apareceu na foto aqui porque nesse debate aqui ele não apareceu. E eu realmente tinha esquecido dele, né? Bom, foi bom você lembrar. O cara, inclusive, foi para o segundo turno, né? Dei mole, devia ter falado dele também. O Haddad era do PT. No meu Facebook, o que? Eu não consegui ler. Deixa eu ver se dá tempo aqui de voltar. Mensagens da ligação. No meu Facebook, o povo só sabe xingar o Bolsonaro. Pois é, Jéssica. Essa parada de guerrilha virtual ficou muito frequente durante a eleição de 2018, né? A internet virou um campo de guerra mesmo. Ao invés de ir para a rua fazer manifestação, a gente usa agora a rede social, né? E alguns políticos não entenderam como isso funcionava. O Henrique Meirelles, eu coloquei o exemplo dele aí, ele gastou 54 milhões de reais fazendo campanha na televisão. Ele teve a campanha mais cara de todos eles. Ele foi o cara que mais gastou dinheiro. Beleza? Então a propaganda dele na TV era grandona. E ele ficava lá falando que ele sabia tudo de economia, que o cara era super inteligente, que ele estava pronto para ser o presidente e não sei o quê. E depois da eleição, ele conseguiu 1% dos votos. Olha que maravilhoso. O cara gastou 54 milhões de reais e ganhou 1% dos votos. O Henrique Meirelles ele não entendeu. A galera não estava assistindo TV mais. Não adianta gastar milhões na TV se ninguém está te assistindo, cara. O mundo mudou.
O palco político agora é o Facebook, é o Twitter, é o TikTok. Tá entendendo? Os caras que foram para o segundo turno, o Haddad e o Bolsonaro, eles sabiam disso. O Haddad participou lá de uma campanha grande, movimento negro, movimento LGBT, movimento das feministas, todos eles apoiavam esse cara em massa nas páginas da internet. Ao passo que a galera religiosa, a galera militarista, a galera da direita, conservadora e tal, apoiava o Bolsonaro, mas sempre na internet. A política mudou de 4 anos para cá, onde antes o palco era na televisão, agora era na internet. Tá entendendo isso? O Henrique Meirelles não entendeu. E aí ele gastou um monte de dinheiro para nada. Tá entendendo? Cabaço, né? Não entendeu nada. Então o Bolsonaro, que sempre foi muito informal, acabou vencendo. Foi a vitória da informalidade. O Bolsonaro ele tinha uma carreira política de décadas. Ele é deputado aí já fazia uns 20 anos, desde lá do início dos anos 2000 que esse cara era deputado. E a carreira dele tinha o fundamento dele ser polêmico. Você está vendo uma foto aí em cima, uma foto grande dele bem novinho, isso aí deve ser uns 10, 15 anos atrás, dele segurando uma mala preta aí, dizendo mensalão do Lulão, né? Ele zoando o Lula aí do mensalão, o esquema do dinheiro para os deputados e tudo mais. E o Bolsonaro sempre foi desse jeito aí, né? Ele mostra as paradas lá mesmo, chega todo mundo de terninho lá, não sei o que lá, e ele fala, tem que matar mesmo, tá ok? Não sei o quê. E aí, presídio bom é onde os presos morrem. Ele fala um negócio assim, né? Ele sempre foi desse jeito. O problema é que a galera estava extremada. A eleição de 2018 ela foi polarizante. A galera ia votar nesse cara mesmo. Tá entendendo? Eles iam escolher o cara que tivesse um discurso agressivo mesmo, porque era isso que essas pessoas queriam. Então o Bolsonaro ele sabia o público-alvo, ele conhecia o público-alvo dele. Quando ele ia fazer propaganda política, tá ok, o Jadiel zoando aí. Quando ele ia fazer propaganda política, ele não gastava um monte de dinheiro igual o Henrique Meirelles, mostrando que ele era rico e que tinha dinheiro no bolso. Não, Bolsonaro fazia uma live lá na casa dele, você tá vendo na foto aí, ele na cozinha dele, com os livros na mesa ali, gravando com o celular e tal. E aí mostrando, olha, eu não preciso gastar dinheiro para falar com vocês, porque eu sou igual a vocês, eu tô aqui na internet. Tá entendendo? No Facebook do Bolsonaro, é ele mesmo que escreve, não é uma pessoa que ele contratou. O cara vai lá e escreve. Por mais que isso seja populista, as pessoas adoram, cara. Eles vão olhar lá e vão falar: esse cara, ele é sincero, ele é honesto, ele não tá escondendo nada, ele vai lá e fala o que pensa. Tá entendendo qual é o discurso aqui? Desse jeito, então, ele conseguiu um monte de apoio. A galera, os conservadores, conseguiram um candidato que falava exatamente o que eles concordavam, e aí ele foi eleito. Em outubro de 2018, então, o Bolsonaro ganhou as eleições com mais de 56% dos votos no segundo turno, e aí ele dominou essa estratégia de alcançar a população, e nisso aí você deve lembrar que ele usava até a esposa dele, né, a Michelle, é Michelle o nome dela? Não me lembro. A esposa do Bolsonaro, ela fala Libras, né, aquela língua dos surdos mudos, e ela conversava com os surdos mudos durante os discursos do Bolsonaro. E os surdos se sentiam incluídos, porque todo mundo esquecia disso antes. Antigamente, sei lá, 10 anos atrás, a propaganda política dificilmente ia ter alguém traduzindo para Libras ali do cantinho. O Bolsonaro falou, mano, eu vou alcançar os surdos. Eu vou convencer os surdos de que eu sou amigo deles também. Tá entendendo tanto que o cara foi esperto? A gente tende a pensar, o Bolsonaro é um burrão, ele é um ignorantão e tal. O cara é muito safado, ele é muito inteligente, cara. Ele foi deputado por muito tempo. Ele sabe de como fazer política. Tá entendendo? Não é à toa que ele foi eleito. Beleza? Então, o discurso dele, militarista, moralista, liberal na economia e tal, ele tem se confirmado. Nos últimos 2 anos, 2019 e 2020, esse cara tem governado. O Brasil se aproximou diplomaticamente dos Estados Unidos, governado pelo Donald Trump, foi eleito em 2016, né, que também é meio que um Bolsonaro americano, beleza? Também é conservador e tal, a gente vai estudar ele no quarto bimestre. O Bolsonaro tratou de aproximar o Brasil dos Estados Unidos, uma coisa que, se você se lembrar da Guerra Fria, é um ato político importante, né? Ele chegou a visitar o Donald Trump algumas vezes, eles tiram fotos juntos, trocam mensagens pelo Twitter, né? São dois brother aí, enfim. O ministro Paulo Guedes, que é esse cara aí da foto, né? Ele tem continuado as reformas que o Michel Temer precisou começar. Então, ele manteve a reforma do ensino médio, por exemplo, ele manteve algumas reformas trabalhistas, reformas da Previdência e tudo mais, e ele tem diminuído os gastos. Lembra daquilo que eu falei? Que a inflação estava subindo por causa da crise da época da Dilma e tudo mais? Esses caras, então, eles têm a difícil tarefa de consertar essa parada, mesmo que para isso eles sejam odiados. Tá entendendo? Então, o Paulo Guedes, esse discurso moralizante e tudo mais, afastou os políticos fisiologistas.
Lembra da galera que eu falei do PMDB, que troca ali favores e tal, né? O mensalão, aquela parada. Olha, você coloca um cara do PMDB como ministro e aí os deputados do PMDB ajudam o presidente lá no Congresso. O Bolsonaro ele não faz isso. Ele fala, ó, ou você tá comigo ou você tá contra mim. Eu não vou entrar nos seus esqueminhas aí de corrupção, tá legal? O bicho é grosseirão. E aí qual é o resultado? Os deputados atrapalham o governo do cara. O cara tenta fazer uma lei qualquer lá, maluca, que ele bole, os deputados vão lá e falam, não, o Bolsonaro não vai ajudar e tal, não sei o que, a gente vota contra e não sei o que, aí ficam atravancando o trabalho do cara. Ele, então, acabou se isolando por não participar aí desses esquemas dos fisiologistas. Beleza? É por isso, então, que a gente vê aí essas crises, por exemplo, o Bolsonaro chega lá na televisão, né, e fala lá, é só uma gripezinha, essa doença aí e tal, a economia é mais importante. Aí os governadores, igual o João Dória, vão lá e falam, esse cara aí é maluco, vamos fazer o lockdown de qualquer jeito, e o Bolsonaro deixa ele falando sozinho lá. A galera consegue ignorar o Bolsonaro, então, porque ele não se articulou corretamente com o centrão, que a gente chama, né, aqueles partidos mais corruptos que trocam favores políticos. Tá entendendo? Então, o fato dele ser grosseirão garantiu que ele fosse eleito, mas também atrapalha ele a governar. Essa é uma das características do governo do cara. Beleza? E na economia, esse ministro aí que vocês estão vendo na foto dele, Paulo Guedes, ele tem diminuído os gastos da máquina pública, o que são medidas sempre muito pouco populares, porque, por exemplo, ele vai diminuir a quantidade de concurso público. Ele vai dizer, não, eu não quero gente trabalhando para o governo, porque o governo não tem dinheiro para pagar essas pessoas. Então a gente vai terceirizar e vai privatizar essa parada toda. Vamos vender o que estiver dando prejuízo, e é isso daí. E aí, mas a empresa era do Brasil, dane-se, não estou nem aí, a gente vai vender essa parada e não é mais do Brasil, agora vai parar de dar prejuízo. Tá entendendo? É mais ou menos as privatizações que a gente viu lá na época do Fernando Henrique Cardoso. Tranquilo até aí, queridos? Então, resumão básico aí para você se lembrar do período de governo do Bolsonaro até agora. Primeiro, então, discurso populista, ele se aproxima do povão, ele tenta mostrar para a gente que ele é parecido conosco, usando o Facebook, gravando live pelo celular, esse tipo de estratégia que ele usou para ser eleito, beleza? Segunda característica, o cara está isolado politicamente, os partidos políticos, principalmente os mais corruptos, não apoiam o cara, porque ele é todo grosseirão, se recusa a participar dos esquemas deles e tudo mais, então isso isola o governo do cara, beleza? Como é que está o governo do Bolsonaro, então, durante a pandemia? A pandemia é o período mais controverso. 2020 foi um período muito difícil politicamente no Brasil. Por quê? Ele mantém a postura de quando ele era deputado. O Bolsonaro é presidente, mas ele ainda fala do jeito que ele falava quando era deputado, sem papas na língua, sem tomar cuidado. Ele fala um monte de bobagem que todo mundo joga no jornal lá, igual que ele falou agora que o povo brasileiro tem que deixar de ser maricas. Vocês viram essa história daí, né? Devem ter visto. Ele falou lá no jornal, mano. O nego viu lá. Os brasileiros têm que largar de ser maricas e enfrentar a doença. Olha que parada, né? Tipo, sei lá, mesmo que você concorde com o cara, deve ter um jeito melhor de falar essa frase, não é? Pensa bem. Pois bem, então a pandemia do Covid-19 aí, causada pela China, é a maior crise de saúde dos últimos 100 anos. Desde a gripe espanhola, lá em 1918, a gente nunca tinha tido um problema tão sério de doença. Tá entendendo? Apesar do problema ser tão grave, o presidente sempre tenta diminuir, falando, não, a economia é mais importante, e não sei o quê, porque se você não morrer de Covid, você vai morrer de pobreza depois, porque a gente vai fechar o comércio, não sei mais o quê. Tem gente que vai discordar dele, vai dizer, não, é mais importante a gente proteger a saúde da galera, e tem gente que vai concordar com ele, vai falar, não, a economia é mais importante e tudo mais. Mas entra de novo o detalhe que eu falei. Mesmo que você concorde com o cara, um presidente ou um político qualquer precisa saber falar. Tá entendendo? Vai ter que tomar uns cuidados. Esse tipo de coisa isola ainda mais o cara. Beleza? O tema sempre coloca em posições, sempre coloca o Bolsonaro em posições de conflito com os governadores. Você sempre vê, por exemplo, o Dória, que é o governador de São Paulo, João Dória, brigando e entrando em brigas aí, rusguinhas com o presidente Bolsonaro, né? O Bolsonaro falando, tem que abrir o comércio. O Dória vai lá e fala, manda fechar o comércio. Por que eles ficam brigando? Porque é uma disputa política, tá entendendo? Os caras politizam o problema da saúde, coisa que o Bolsonaro não deveria fazer, tá entendendo? Ele deveria ter uma outra forma aí de tratar, talvez conversar com a galera que ajudasse ele, não sei, eu não sou presidente, não tem como pensar em todas as melhores formas de fazer isso daí, mas deve ter uma forma mais fácil se essa não estiver funcionando, tá entendendo o que eu estou dizendo? Então, terceiro e último ponto da revisão do governo Bolsonaro, coronavírus e polêmicas. Voltando, então, aos 3 pontos que você precisa se lembrar do governo desse cara. Primeiro ponto, então,
O cara foi eleito por táticas populistas, beleza? Usando principalmente redes sociais e mídias virtuais. Isso aí conquistou a confiança da população, que votou nele por achar ele parecido com eles. O cara grava vídeo no celular e tudo mais. Essa é a primeira característica. Segunda característica, isolamento devido ao fisiologismo. O presidente Bolsonaro até saiu do partido dele, ele está sem nenhum partido. Os partidos do centro lá, igual o PMDB, não apoiam o cara, ele não tem amiguinhos no Senado e na Câmara dos Deputados, beleza? E por último, o Covid e a pandemia. Esse problema de saúde tem sido tratado como um problema de política, e isso tem atrapalhado muito esse período de governo aí do Brasil. Essas são as 3 principais características do governo Bolsonaro até agora. Importante você observar que ele ainda é nosso presidente até 2022 e muita coisa vai rolar até lá. Então, os nossos livros de história vão ficando cada vez mais gordinhos. Beleza, queridos? No mais, o nosso conteúdo ele termina aí. Os avisos do dia são os seguintes. A primeira, a gente vai se ver na sexta-feira. Aliás, na sexta-feira não, desculpa, eu escrevi aí, mas está errado. Sexta-feira é feriado, beleza? Dia 20 agora, sexta, é feriado, eu não sei do que. Acho que é dia do evangélico, alguma coisa assim. Eu não tenho certeza, mas é feriado. Chama os seus colegas ausentes para as aulas ao vivo. Se você conhece alguém que não está assistindo a aula, chama ele. Fala para ele que a aula é massa. Você não ia falar, eu não participei das outras aulas, lembra? Ah, sim, vamos lá, Alan. Vamos ver quais são as atividades que você está com problema. Participe das atividades da Semana da Consciência Negra, vale ponto extra. E fiquem atentos às atividades dessa semana que eu vou colocar na quarta-feira. Alan, vamos ver aí qual foi a atividade que você está com dificuldade. Você quer ajuda na atividade do dia 13, da sexta-feira passada? É isso? Pode sair? O Jardiel está perguntando. Pode, Jardiel, mas fique à vontade para participar se você quiser do plantãozinho de tira dúvidas. Tchau, professor. Tchau e obrigado. Até logo, Maria. Um forte abraço. Deixa eu interromper Obrigada. a gravação aqui do Meet enquanto isso. Galera do YouTube, um abraço e até a próxima.